Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Já quero desejar as boas-vindas a cada um de vocês que estão chegando. A você que vai chegar hoje, já te convido a vir fazer parte desse pequenininho canal, pequeno, mas daqui a pouco, para a honra e glória do Senhor, vai estar grande, em nome de Jesus. Então já quero convidá-lo, já está se inscrevendo, clicando aí na palavra inscreva-se, ativando o sininho, a opção todas, para estarem recebendo os próximos vídeos. E não esquece do seu like, do seu joinha, porque é muito importante para nós, para essa palavra alcançar outras vidas. Amém, meus irmãos? Gratidão a cada um pela presença. Peço que fique até o final para entender a mensagem e não prejudicar o cantinho, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre 3 coisas, apenas 3, porque existe muito mais, mas eu separei 3 coisas que os líderes religiosos não querem que o povo saiba. Não quero generalizar, tá? Tem muitos pastores que são honestos, que têm preocupação da salvação da alma, mas hoje eu vou falar um pouco sobre eles, tá? Então vou trazer aqui, tudo escrito aqui, que eu creio que assim fica bem mais explicado para cada um de nós entendermos, tá bom? A primeira coisa que o líder religioso não quer que o povo saiba, eles não querem que você saiba que não precisa de um templo. Vamos ver o que diz em Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse texto, meus irmãos, está bem claro. E também em 1 Coríntios 3, versículo 16, nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Alguém pode perguntar: eu posso ir ao templo? Claro que sim, a partir do momento que esse lugar não está sendo nocivo a você, pois muitos templos não é viável ficarmos, principalmente os que pregam mentiras. Após conhecermos a verdade, não nos sentimos bem ficarmos em lugares assim. Quando nossa venda cai, passamos a ter a facilidade de ver as injustiças que eles fazem com o nosso próximo. Então, não é agradável mais ficar em lugares assim. A segunda coisa que os líderes não querem que você saiba, que as orações deles não é mais forte que a sua. Muitos querem que você pense que as orações deles atingem mais a Deus e é mais poderosa que a sua. A melhor oração é a sua, meus irmãos. Aí você pode perguntar: mas eu não posso pedir oração? Sim, com certeza, porque sabemos que muitos estão conosco na nossa caminhada, se importam com o que estamos passando, e é muito importante orarmos uns pelos outros. Vamos ver o que está escrito em Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, orarmos uns pelos outros significa comunhão, se importar com o nosso próximo, mas não podemos pensar que a oração de um líder tem mais poder que a nossa, ou de um irmão ou de uma irmã, seja mais poderosa que a nossa. Podemos sim somar fé, carinho e comunhão com o nosso próximo. Só não podemos pensar que a nossa oração é inferior, porque não é. Em 1 João 2, versículo 20, nos diz: e vós tendes unção do Santo, e sabeis tudo. A unção de Deus é maior em outra pessoa do que em você. Tem muitas pessoas, principalmente nas denominações pentecostais e neopentecostais, pensam que a unção é maior em determinadas pessoas, uns com mais forças e outros com menos força.
Então não é assim. Sabemos que não é assim através da palavra do Senhor. A terceira coisa que eles não querem que você saiba e não precisa de um sacerdote, que você não precisa de um sacerdote. Eles querem que você pense que eles têm uma autoridade divina superior que possa trazer Deus através de uma intermediação, algo para você, como se fosse uma ponte divina entre Deus e a pessoa, mas não são. A palavra nos ensina em 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então você não precisa mais de um sacerdote humano intermediando você e Deus. Você pode falar com Deus você mesmo. Foi para isso que Jesus veio. Em Apocalipse 1, versículo 6, nos diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Os sacerdotes era aquela pessoa responsável por buscar a Deus pelos seus próprios pecados e também interceder pelo povo naquela época. Naquela época o povo precisava de um sacerdote. Já na graça, o sacerdote somos nós. Você tem livre acesso a Deus para falar dos seus problemas, das suas dificuldades, enfim, falar tudo a Ele. E alguém pode perguntar, e o pastor? Qual a figura do pastor na graça? O pastor na graça, me desculpem os pastores, que eu conheço vários, conheço pastor e tenho muita consideração por vocês. Mas a palavra é, a pergunta é, qual a figura do pastor na graça? O pastor na graça nem precisa você ficar chamando de pastor. Deus não quer que pessoas se utilizam de títulos. Muitos se acham superiores, muitos usam esse título para lucrar. Significa também que a pessoa tem autoridade. Título de pastor é muito visado, não somente o de pastor, como o de ancião, como o de bispo, apóstolos, porque muitos acreditam que esse título dá poder. E eles no Evangelho são nossos irmãos. Muitos com mais experiência são irmãos que já passaram por muitas coisas no caminho e podem ajudar, nos orientar, mas não quer dizer que eles têm uma intimidade maior com Deus, a ponto de representar você diante de Deus. Quem nos representou de uma vez por toda diante de Deus foi Jesus Cristo. Jamais pense que o líder religioso é superior diante de Deus do que você. Até tem uns líderes religiosos que usam texto do Antigo Testamento. Não toqueis nos meus ungidos, dizendo que você nunca pode questionar um líder religioso, porque é ungido de Deus. Você pode questionar sim, se você estiver em um ambiente presenciando injustiças, mas muitas vezes não vale a pena. É melhor nos retirar desses ambientes tóxicos. Por muitas vezes queremos mostrar a verdade dentro da Bíblia Sagrada e somos vistos como inimigos. Porém, esse texto, não toqueis nos meus ungidos, foi para reis de Israel e não tem nada a ver com o pastor da igreja evangélica. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu espero em nome de Jesus que vocês tenham compreendido essa palavra. Quando puder, vai aí, pegue os textos que foi falado, que eu coloquei aí, estude os textos. Em nome de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem muitas igrejas que, como eu falei no meu último vídeo, lê o texto, não lê o contexto, usa muito texto do Antigo Testamento que foi escrito para aquela época, como um desses aqui, não toqueis nos meus ungidos, que foi escrito para os reis de Israel. Então, meus irmãos, nós temos que estudar. Para de preguiça, abra a Bíblia para não sermos enganados, tá bom? Espero que goste. Se gostou, compartilhe esse vídeo, não deixe ele ficar parado aqui. Vamos ajudar a iluminar a mente através da palavra de Deus, a mente de outros irmãos, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus.